www.fansdapsicanalise.com.br. Presta atenção, esse texto muito interessante. Aquelas pessoas virtuosas, né, que você imagina que são virtuosas, presta atenção que a coisa não é muito bem assim não. 16 doenças mentais que confundimos como virtudes, tá bom? 16 doenças mentais que confundimos com virtudes. Presta atenção que agora a coisa é pesada. O que diferencia um comportamento razoável de outro patológico é a intensidade, frequência e grau de prejuízo que causa para a própria pessoa e os outros. Nossa sociedade não é das mais saudáveis mentalmente, visto que psicopatas e estelionatários podem ser políticos e malandro é o bom vivant, encostado em casa e sustentado pelos pais. Então, o fato é que aquilo que é visto como virtude, na real, pode dar indícios de um fundo patológico que ninguém percebe. Aquela pessoa ultra alegre que sempre anima as festas pode ser afetada por algum transtorno de humor sem que você desconfie. A virtude é sempre um comportamento opcional, como alguém que poderia ficar fechado, mas prefere se relacionar com os outros, ou seja, ter liberdade real de fazer uma coisa ou outra. Agora, se a pessoa não tem a opção de se abrir e ter outro comportamento, então o fato de se fechar não é uma virtude, mas uma prisão psicológica. Preste atenção, gente. Na sequência vai uma lista, tá certo? Que não é definitiva nem deve ser tomada ao pé da letra, mas vista com certa leveza e bom humor, enxergando uma pista para aquele comportamento estranho do seu vizinho, do parente, amigo ou parceiro amoroso, ou Laura Reis que você está escutando agora. Em última instância, você também pode estar nessa lista. Presta atenção. Nem todas as pessoas que têm essas características têm psicopatologia, mas todas as pessoas com distúrbio costumam ter esses pontos em comum. Ou seja, um item isolado não faz um diagnóstico completo. Normalmente mais de 5 em cada patologia, tá bom? Vamos lá. Sexy. A sensualidade está longe de ser um problema, principalmente em contexto adequado. Ela é um afrodisíaco para conquistar alguém para intenções afetivas ou sexuais. Mas se ela é inadequada, se ela é invasiva, se é exagerada, se é dramática e acompanhada de uma necessidade desesperada de chamar a atenção, pode ser sinal de transtorno de personalidade histriônico. Esse anseio por admiração e comportamento persistente e manipulativo pode apontar para sérios problemas de relacionamentos e impedir uma vida com estabilidade emocional e construção de histórias consistentes e significativas. Dedicação pessoal excessiva ou devota. Preste atenção. Existem pessoas que vivem de maneira quase religiosa seus relacionamentos amorosos, endeusando seus parceiros como se fossem a única razão de viver. Elas costumam ter comportamentos parecidos com um time de futebol, partido político ou religião, pois caem de cabeça e demonstram uma fé inabalável. Se essa entrega toda vier acompanhada de um sentimento de vazio intenso e oscilações de humor e comportamentos destrutivos, pode estar longe do seu eixo pessoal e de ter indícios de um transtorno difícil de diagnosticar, como o de personalidade borderline. Obstinação. Presta atenção, presta atenção. A pessoa que persegue os próprios objetivos pode chegar muito longe. Agora, o problema é quando, sem nenhuma perspectiva, ela segue como um trator insistindo teimosamente no resultado ao qual se apegou na imaginação. Aí é que está o problema. Pode ter uma personalidade obsessiva e não ser alguém que segue seus sonhos. Mesmo que quisesse desistir, não conseguiria, mas não porque é virtuosa, e sim por
padecer do transtorno de personalidade obsessivo. Tá bom? E aquele bonzinho ou aquela boazinha, presta atenção. Uma pessoa de bom coração sabe exatamente quando deve ou não ajudar a outra e sabe se posicionar sobre sua capacidade de beneficiar ou dar um basta. Já as boazinhas podem ter um comportamento submisso, passivo e dependente da aprovação de outras pessoas, fazem o bem mais por medo, covardia ou falta de opção do que por virtude. Dá um basta, na verdade, não sabem se posicionar e enfrentar as pessoas de frente. Ela pode ser portadora de transtorno de personalidade dependente e nem saber que, na verdade, se submete por não ter capacidade de seguir as suas próprias escolhas. Organização pessoal. É lindo ver uma casa bem arrumada, sem ter que ficar falando para as visitas. Não repara na bagunça. O problema é quando a pessoa é obcecada por deixar tudo limpo e não consegue sentar quieta e relaxar se algo está fora do lugar. Ser limpo e organizado é realmente sinal de saúde, mas ser obcecado por isso pode ser doença. Tá bom? Dieta incrível, presta atenção. Dieta incrível. Sabe aquela pessoa que tem inveja porque faz dieta, arrisca ou que malha desesperadamente para ter barriga negativa? Pois é, se essa pessoa consegue ter uma filosofia de vida, é natural, tranquilo e opcional, quanto a isso está tudo certo. O problema é se ela faz isso com o resultado de uma sensação crescente de ansiedade, caso não malhe ou esteja no peso. Ou se ela tiver sempre a certeza de estar fora do peso, ou muito acima também, lógico, né? E não consegue perceber que está muito magra ou musculosa. Nesses casos, pode haver uma suspeita de um transtorno dismórfico corporal, que altera a imagem corporal, faz a pessoa não notar com precisão qual a forma real e usar métodos cada vez mais drásticos para chegar nesse ponto ideal. Meiguice. Uma pessoa querida, calada, que aceita tudo e não se opõe a nada, pode ser só uma pessoa meiga e querida, mas se ela nunca consegue se posicionar, enfrentar obstáculos e barrar abusos, então talvez tenha algum problema de fobia social, que a impede de lidar com acontecimentos da vida cotidiana sem ficar alarmada, imaginando uma catástrofe. Olha aí, gente. Alegria intensa. Ter na turma de amigos alguém que sabe se divertir e tem 1000 ideias é indispensável, realmente. Mas se esse amigo não consegue parar quieto, fala pelos cotovelos, é inconveniente, se acha a pessoa mais incrível desse mundo e perde a noção do bom senso, pode ser que esteja num acesso de mania e precise de tratamento. Autenticidade. Tem gente que acha que é uma virtude falar tudo que vem na cabeça. Lê do engano, gente. A incapacidade de filtrar conteúdos mentais e falar qualquer coisa inconveniente, por exemplo, na mesa do jantar, pode ser sinal de verborreia ou um sintoma que está presente em várias doenças mentais. Produtividade. Vamos lá, presta atenção. É bem verdade que ser uma pessoa produtiva ganha destaque no mundo em que vivemos. Beleza. Mas o problema é se esse desempenho é resultado do excesso de necessidade de se antecipar, fazer tudo com perfeição, tendo o controle de cada tarefa, fazendo tudo para ontem. Um desempenho aparentemente formidável pode ter como pano de fundo a ansiedade. Tá bom? Perfeccionismo. Presta atenção, perfeccionismo. Quando alguém se gaba de que seu único defeito é ser perfeccionista, acredite. O perfeccionismo
pode tornar uma pessoa ranzinza, chata, metódica, procrastinadora e de presença pesada e cheia de impedimentos. Quem não conhece, hein? Transtorno de personalidade obsessiva pode estar acometendo essa pessoa que na verdade não consegue caminhar com tranquilidade pela vida e está sempre pressionada por um ditador interno. Pessoa cheia de opinião, presta atenção, ela pode até ser o líder da turma e tomar a dianteira de todas as conversas. Digno de inveja, mas se ele não tiver um tempero de afetuosidade, capacidade de dar espaço para os outros também brilharem e terem sua vez, pode ser que você esteja na presença de um portador de transtorno de personalidade narcisista. Certamente, a presença dessa pessoa pode ser legal por alguns minutos, mas com o tempo você terá vontade de mandá-la calar a boca de tanto autoelogio que ouvirá. Muitas pessoas com personalidade passiva costumam se associar aos narcisistas, mas certamente é o tipo de pessoa que acaba falando sozinha e dizendo que os outros têm inveja dela, por isso se afastam. Esse aí é o transtorno de personalidade narcisista. Diversão no bar. Vamos lá. Tem sempre um amigo que é o primeiro a chegar no bar e o último a sair. E provavelmente aguenta todas as rodadas com todo mundo. Está presente em todas as reuniões e sempre entonando um copo na mão. Entornando um copo na mão. Se gabando de que não é fraquinho para a bebida. Pode ser que ele esteja no grau mais alto de alcoolismo, que implica numa tolerância maior ao álcool e uma impossibilidade de se divertir sem o acessório etílico na mão. Se ele só sabe se divertir bebendo e está sempre forjando um encontro social para ter ocasião de beber, isso já é uma pista. Diversão no bar, alcoolismo. Cuidado, gente. Liderança assertiva e dura. É muito comum grandes chefões de empresa terem comportamento impiedoso, frio, preciso e até cruel. Há quem admire essa filosofia pitbull, que esmaga quem se opõe aos seus interesses, mas a realidade é que isso pode ser sinal de transtorno de personalidade antissocial, a antiga psicopatia. Justiceira. Vamos lá, vamos ver essa pessoa justiceira, o que é que diz aqui, tá bom? Preste atenção. Ter senso de justiça e lutar para que os direitos sejam cumpridos é um dever de todo cidadão. Mas o problema é quando isso vira justificativa para excessos de descontrole emocional, raiva e atitudes violentas. A raiva costuma ser resultado de pessoas perfeccionistas, que se acham superiores aos outros e imaginam sempre ter razão. Pode ser que esse comportamento seja resultado do transtorno explosivo intermitente e mereça atenção especializada. Tá bom? Visionárias. Existem pessoas que parecem ter a cabeça na lua e viver com ideias extraordinárias que nunca saem do papel, mas que são sentidas como incríveis e à frente do seu tempo. Muitas vezes esse comportamento excêntrico, que é visto com certo humor por pessoas queridas, pode ser resultado de um quadro mais grave de transtorno de personalidade esquizotípica, que leva essas pessoas a se sentirem isoladas e esquisitas frente às demais. Alerta! O importante é ver nessas características indícios para buscar mais informações, sem que se faça um autodiagnóstico descuidado. Para isso, procure a associação de um especialista médico-psiquiatra e de um psicólogo para suporte emocional. www.fansdapsicanalise.com.br. Esse site é muito bacana, super indico para você, tá bom? Eu sou Lauro Arraes
E esse é o programa Radioterapia. Você encontra isso, você encontra muito mais na Web Rádio Holística Brasil. O site é bem fácil de acessar: www.lauroarraiz.com.br. Daqui a pouco a gente está de volta. Um abraço bem grande e um beijo no teu coração.